Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, chegamos para aquele momento que você fica aí aguardando. Momento mesmo. O Café com Fé, a sua palavra amiga. Dado todos os cumprimentos, vamos orar para que nós tenhamos um Café com Fé especial e que eu possa entregar para vocês toda a soberania de Deus, descortinada, colocada de uma maneira principal na sua vida, tá? Mas hoje, se você é meu ouvinte, se você está orando comigo, curve a tua cabeça. Vamos orar para Deus, dando para Ele a soberania, a majestade, o lugar que Ele merece. Vamos curvar a nossa cabeça. É claro, pode ser pessoas que não podem fazer isso nesse momento, mas vamos curvar em sentido de respeito, em sentido de adoração mesmo. Pai amado, misericordioso, eu estou diante de Ti, Senhor, no Santo do Santo, do lugar de onde eu nunca saí desde que eu te conheci, porque verdadeiramente eu sei o lugar que tu me plantaste, Pai. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, eu e os meus ouvintes, para te agradecer. Agradecer, Senhor, pela tua soberania. Te agradecer, Senhor, porque tu és Deus do universo. Tu és o Rei dos Reis, Leão da tribo de Judá. Tu és o Rei da glória. Tu és o Deus que cuida de nós, o Deus que fez o plano de salvação perfeito. O Deus que dá ordem aos anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. O Deus que estende a mão quando nós precisamos. O Deus que abre os ouvidos e ouve as nossas súplicas, as nossas orações. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos todas essas maravilhas, por tudo que tu és e por tudo que tu permites que nós sejamos em ti. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus soberano. Obrigada, Pai, porque nós podemos estar debaixo da tua soberania e temos essa soberania na nossa vida, para que possamos compreender e entender e estar cada dia mais diante de Ti, na Tua presença. Obrigada por capacitar-nos. Obrigada, Senhor, por estar presente conosco. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por o Senhor dar a palavra poderosa, por o Senhor dar revelação, para que teu povo saiba que quem aceita a sua soberania, aceita o teu poder, e quem tem o teu poder não precisa mais nada, além de buscar o teu reino, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Obrigada, Pai, por nos ensinar. Obrigada, Espírito Santo, por nos admoestar
Obrigada, Jesus, por ter nos lavado com o teu sangue. E por isso essa soberania possa ser mostrada a nós. Obrigada, Senhor. Eu entrego o Café com Fé nas tuas mãos, Senhor, e eu peço que os meus irmãos e irmãs que estejam ouvindo, entendam com o ouvido do coração e possam frutificar essa palavra para que dê frutos e mais frutos. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amados, quando se fala de soberania, é meio difícil passar ela para você. Mas hoje, no Café com Fé de número 264, do dia 26 de maio de 2022, no programa Portas Abertas número 287, nós trazemos hoje o tema A Soberania de Deus. E eu quero começar, amados, lendo para você o Salmo 24, versículos 1, capítulo 2, versículos 1 e versículos 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Sabe, queridos, quando nós lemos um salmo desse, num capítulo desse, em versículos dessa forma, nós vemos que Deus ele é soberano e que ele tem todo o direito absoluto de governar as suas criaturas e delas dispor como lhe apraz. Como está escrito em Daniel, capítulo 4, versículos 35, e em Mateus, capítulo 20, versículos 15, e em Romanos, capítulo 9, versículos 21. Queridos, ele possui direito, em virtude da sua infinita superioridade, de sua posse absoluta de todas as coisas, e da absoluta dependência delas perante ele, para que continuem a existir. Desta maneira, tanto é insensatez como transgressão censurar os caminhos de Deus. Sabe aquelas pessoas que perguntam: nossa, mas Deus é soberano, só Ele quer ser amado. Ele é o dono de tudo, criatura, Ele é o dono de tudo. A soberania de Deus consiste em sua onipotência, expressa em relação ao mundo criado, mormente no tocante à responsabilidade moral das criaturas dele, diante dele. Sabe, amados, visando a um bem comum e executando o seu plano eterno para a criação inteira e para os homens, Deus exerce a autoridade absoluta, amoldando todas as coisas e todos os acontecimentos à semelhança do que faz o olheiro com um monte de barro amassado. Em Romanos capítulo 9, versículos 19, diz assim: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Queridos, falar da soberania de Deus não é fácil, não. Não é fácil, porque o mundo está invadido de religiões. O mundo está invadido de religiões. Deus não é uma religião. Deus não é uma religião. Deus é a própria soberania. Deus é o próprio eu sou, o grande eu sou. A Bíblia nos ensina que a soberania é exercida tendo em vista galardoar. Presta atenção, amados. A piedade e castigar a rebeldia. E eu posso provar isso para você, porque isso nós lemos em trechos como de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículos 22, que diz assim: considera, pois,
a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Queridos, veja bem, o texto que eu acabei de ler, em Romanos capítulo 11, 22, nos permite chegar à conclusão de que Deus não age arbitrariamente, movido pelo capricho, como muitos falam, quando determina todas as coisas segundo os ditames da sua soberana vontade. Porém, queridos, ele se rebrilha mais intensamente esse governo de Deus sobre as questões morais do bem e do mal. E nem por isso nós devemos esquecer que as próprias forças da natureza lhe estão sujeitas de maneira absoluta. Eu amo pegar o meu carro, eu moro a 350 metros do mar. Meu marido não gosta de andar e eu ando muito raramente, muito raramente. Já fui até corrigida pelo Espírito Santo, que eu tenho que andar todos os dias, que eu tenho a oportunidade, eu tenho tempo ocioso. Então eu tenho como andar. Mas eu gosto de pegar o meu carro e ir no início da orla e vir andando com o carro. Meu marido gosta disso, meu marido tem dificuldade para andar. Nós abrimos o vidro e nós ficamos olhando a soberania de Deus através do mar. Que o mar chega naquela ponta ali da areia, ele tem que parar. Porque Deus dá ordem às próprias forças da natureza que lhe estão sujeitas de maneira absoluta. Ele para e o mar para. Eu acho lindo. Eu saio louvando a Deus, eu saio glorificando a Deus essa soberania. Não existe outro Deus que tem um universo e que diz para mar, o mar vai parar. O fato de Deus ser soberano em todos os sentidos não anula a ação e responsabilidade do homem, amados. E nisso eu vou entrar agora mais profundamente na soberania de Deus. As Sagradas Escrituras, queridos, ela deixa clara que o homem fez e faz escolhas conforme a sua vontade. Amados, nós só conseguiremos entender a soberania de Deus, nós só conseguiremos entender o que Deus é soberano quando nós aceitarmos dentro de escolhas segundo a nossa vontade. Eu quero que você entenda que nós somos seres morais, que fazemos escolhas e prestamos conta a Deus pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Isso você pode ler depois aí, cultura cristã, tá? Em Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10. Amados, nós somos livres agentes e nossas escolhas, presta atenção aí, tem efeito expressivo em nossas vidas e na história. E na história, porque daqui a uns anos serão os nossos nomes acrescidos dos nomes dos heróis. Por isso, nós temos que relacionar a absoluta soberania de Deus e a responsabilidade humana. E relacionar isso é de difícil compreensão. Mas vem comigo. Nós não podemos negar esta verdade tão clara nas Escrituras. Porque crer na soberania absoluta de Deus é fundamental na fé cristã.
Olha aqui, nós estamos falando de fé. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de fé. De fé, amados. Ontem uma pessoa falou para mim, mas em todas as religiões deixam que, se for da vontade de Deus, até os demônios tremem. Hoje eu falei aqui de manhã, até os demônios tremem. Eles temem e tremem a soberania de Deus. E nós não podemos negar uma doutrina bíblica por ser difícil para nós. Antes, queridos, nós devemos crer. Crer, crer e aceitar no que a palavra de Deus nos ensina. Eu falei que a Bíblia foi inspirada pelo poder do Espírito Santo, foi escrita por homens, mas por homens que conheciam a soberania de Deus. E a soberania de Deus, ela é consoladora para todos nós, porque Deus está no controle das nossas vidas, até nas mínimas coisas, amados, até nas mínimas coisas, até num beijo que você vai dar numa mulher, num homem, até um carinho que você vai fazer no seu filho. E também, amados, essa soberania, ela deve nutrir em nós um profundo desejo de adorar esse Deus grandioso e soberano. Sabe, queridos, eu quero te trazer à luz da verdade que em sua vida terrena, Jesus mostrou a sua divindade. Em alguns aspectos, precisamente exercendo total controle sobre as forças naturais. Acalmada a tempestade e tranquilizado o vendaval, os discípulos de Jesus perguntavam uns aos outros. Mateus capítulo 8, versículos 27, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em Mateus também, capítulo 5, versículo 45, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Gente, Mateus capítulo 5, versículo 45, eu amo, porque mostra para mim, porque antigamente eu falava que eu ficava assim: Senhor, como que pode o Senhor, né? Como que pode a gente se converte, o Senhor abençoa, mas o Senhor abençoa aqueles também que não estão na igreja, aqueles que não estão falando do seu nome. Aí Deus colocou para mim: eu abençoo a quem eu quero. Eu abençoo os justos e injustos. Não faça como Jonas, que não queria ir para Nínive porque sabia que eu iria perdoar se eles se arrependessem. Então, amados, esse nosso Deus, ele é soberano, e essa soberania faz com que o sol dele se levante sobre maus e bons, que a chuva desça sobre os justos e injustos. Em Mateus 6, capítulo 30, está escrito assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Queridos, isso mostra o controle de Deus sobre todas as coisas que consideramos destruídas, que consideramos destituídas de importância. Nós, seres humanos, às vezes a gente vê um controle de Deus e a gente nem dá devida importância, como o gorgojeio dos passarinhos, como quando a árvore está ficando pelada, né? E está caindo as folhas.
Tudo é soberania de Deus. Tudo. E eu quero falar para você da doutrina de conforto e segurança. Vou falar um pouquinho, amados, agora, que muitos escritores fizeram a seguinte afirmação. Um em especial, acho que é Clit Pink, uma coisa assim. A hora que eu estava fazendo o estudo, eu deveria ter procurado o nome, mas não procurei. A doutrina da soberania de Deus é uma doutrina muito útil e animadora. Se fosse para escolher qual seria preferível, e amados, aí eu parafraseei e eu quero que você entenda o porquê. Se você fosse escolher qual seria preferível, ser governado pelo fatalismo cego, pela sorte caprichosa, pela lei natural irrevogável, pelo eu pervertido e de curta visão, ou ser governado por um Deus sábio, santo, amoroso e poderoso. Queridos, quem rejeita a soberania de Deus pode escolher ser governado dentre o que sobra. Olha só. Deus é sábio, santo, amoroso e poderoso. Se nós não aceitamos essa sabedoria, essa santidade, esse amor e esse poder, nós estamos rejeitando a soberania de Deus. E quando nós rejeitamos a soberania de Deus, nós podemos ser governados por tudo aquilo que sobrou. Ei, você tá aí comigo, menino e menina? Tô te achando muito quietinho. Geralmente eu recebo um monte de WhatsApp, tem um monte de gente aí prestando atenção na soberania de Deus. Gente, vem aqui comigo agora e isso é sério, tá? Se Deus é um espírito e, portanto, uma pessoa infinita, eterna, imutável em seu ser e perfeições, o Criador e preservador do universo, Ele é, por direito, seu soberano absoluto. Olha só, Ele não criou todas as coisas, Ele não é perfeito, Ele não é o preservador do mundo, de tudo que há, do universo. Ele não te criou. Ei, se Ele te criou por direito, Ele é seu soberano, amados, e absoluto. Sabe, essa soberania de Deus é a base para a paz e confiança para todo o seu povo. Eu quero que você entenda que Ele se regozija por reinar, o Senhor Deus onipotente. Nem necessidade, nem acaso, nem a tolice do homem, nem a maldade de Satanás, o demônio, o diabo, controlam a sequência de acontecimentos e tudo a eles relacionado. Deus é a base de tudo. Quando nós falamos da soberania de Deus, diz respeito que Ele é o Criador de todas as coisas visíveis. É engraçado, né? Deus é dono de tudo. Que Ele, portanto, tem direito absoluto de governar em tudo. Mateus capítulo 20, versículos 15. Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21. E que Ele verdadeiramente exerce esta autoridade no universo. Efésios capítulo 1, versículos 11. Sabe, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês que muito me alegra no meu coração, muito. Para eu aceitar a soberania de Deus, eu fiquei estudando demônios durante muito tempo. Eu fiz uma matéria que se chama demonologia, por isso que eu não tenho medo de Satanás, ele não pode nada contra eu. Se eu tiver verdadeiramente revestida do poder e a unção do Senhor, e o sangue de Jesus me revestindo, ele não pode fazer nada contra a minha vida. Ele pode tentar, mas não vai fazer. Não vai conseguir. Então eu não tenho medo mesmo.
Amados, por eu estudar os demônios, eu vi que ele tinha inveja, ele tinha ódio, ele tinha raiva de Deus, porque Deus é Deus. Deus, ele é soberano. Daí eu fiquei assim: quem não escolhe a Deus, escolhe quem? Escolhe o diabo. Daí eu fiquei falando assim para mim: não, eu quero estar debaixo da soberania do meu Deus. E para mim daí foi muito fácil, tá? Porque é assim, ó, parece-nos que todos têm que concordar também que assim como os decretos de Deus não se originam da necessidade e nem do capricho ou vontade arbitrária dele, mas são baseados em seu santo e sábio conselho. Assim também a soberania de Deus não é exercida na base da vontade arbitrária, mas do seu sábio e santo conselho. É isso, amados. Olha, um grande pastor protestante, Charles Hodge, dizia assim, ele já morreu, por isso que eu pus aqui, dizia, tá? Ele dizia: apesar desta soberania ser universal e absoluta, é a soberania da sabedoria, santidade e amor. Queridos, se você não tiver isso no seu coração, você não tem Deus. E eu vou trazer algumas citações aqui, mas muito rápida, de comprovações bíblicas da soberania de Deus, tá? Depois você vai receber pelas mídias sociais, ou mesmo aí na minha lista de transmissão, esse estudo. Ele é criador dos céus e da terra. Onde você vê isso? 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 11, e Salmo, capítulo 24, versículo 1. Ele é criador dos homens. Isaías 45, versículo 9. Ezequiel, capítulo 18, versículos 4. Olha só a ordem cronológica da coisa. Olha só. Controla todas as coisas pelo seu poder. Daniel, capítulo 4, versículos 35. Mateus, capítulo 20, versículos 15. Tudo está debaixo do seu propósito soberano. Efésios, capítulo 1, versículo 11. E quem é a criatura para questionar o seu Criador? Romanos, capítulo 9, versículos 14 a 24. Amados, vai ler esse. É muito bom. E são dele todas as coisas. Todas as coisas são de Deus. E tudo está sob o seu controle. Romanos, capítulo 11, versículos 36 e 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 14 e 15. Mire como você decorou todos esses versículos, amados. Eu fiz um estudo e fui atrás para ler cada um deles e enumerei. Mas eu não sou uma decoradora de versículos e capítulos. Sinto muito. Se um dia você quiser fazer um colóquio comigo e colocar que você conhece mais a Bíblia do que eu vou te dizer, conhece mesmo. E eu vou te provar que eu conheço Deus tanto quanto você através dos versículos, mas na minha vida, na vivência, no poder, na santidade dele e na soberania dele. Gente, Deus é que preserva todas as coisas pelo seu poder. Todas as coisas pelo poder dele. Ó, presta atenção aí comigo. Né? Eu acho que você se cansa de ouvir eu falar, mas é porque eu não gostaria que você ficasse disperso nessa hora. É um estudo muito especial para você. Se você está cochilando, peça para Deus para te acordar. Peça para o Espírito Santo afastar os demônios que estão querendo roubar essa palavra de você. E tente degustar cada palavrinha para aprender sobre a soberania de Deus. Preservação quer dizer que Deus, através de uma agência contínua, olha só, hein? A agência contínua
mantém em existência todas as coisas que fez, juntamente com todas as suas propriedades e poderes. Amados, você é uma propriedade de Deus. Você é uma propriedade de Deus. Ele te criou. Você é uma propriedade de Deus. Tá certo que a partir do momento que você aceita Jesus, você se torna cordeiro com Jesus, você passa a ser filho. Mesmo assim, nós continuamos sendo propriedades de Deus, com poderes. Na preservação, nós temos a primeira manifestação do governo soberano de Deus. Ai, querido, se eu pudesse abrir a tua cabeça e fechar, depois colar, colocar tudo isso, mas que entre no seu coração e que você possa dizer que Deus é soberano para você. E eu não estou pregando aqui para pessoas que não conhecem a Deus, eu estou pregando para crentes. Deus tem me levantado para trazer para você que está anos e anos sentado num banco de igreja, mas que não conhece a soberania dele. Queridos, as Escrituras nos ensinam que apesar de Deus ter descansado, após haver completado a obra da criação, e após ele haver estabelecido uma ordem de forças naturais, ele ainda continua sua atividade de sustentar o universo e seus poderes. Quer dizer, ele não parou. A obra de Deus é contínua. Mais especificamente ainda, elas ensinam que Cristo é o agente mediador nesta preservação, assim como foi o agente mediador na criação. Olha só, olha a função de Jesus Cristo. Mais especificamente ainda, Cristo é o agente mediador na preservação e o agente mediador na criação. Porque ele estava lá, amados. Ele estava com Deus, ele era o próprio Deus. É difícil, né? Eu sei que é difícil. Eu sei que a maioria de vocês aí fala que aceita a Trindade, mas questiona a Trindade dentro do seu coração. Muitos têm até medo de dizer que não que duvide, não estou falando que você duvida da Trindade, mas que você não entende, então você prefere não pensar nessa Trindade. Para mim, Deus se dividiu em 3, pronto, e ficou como Pai, Filho e Espírito Santo. E por que eu falo isso? Para poder ficar mais prático. Já estou quase terminando, hein? Algumas partes das Escrituras falam da sua atividade preservadora de uma maneira abrangente, como por exemplo, olha só, hein? Mais Bíblia para você. Ele guarda com a vida de todos. Deus não guarda só a vida de um e de outro, a vida de todos. Neemias 9, versículos 6, Atos 17, versículos 28. Nele todas as coisas subsistem. Depois você procura aí, tá? Colossenses capítulo 1, versículos 17. Nele tudo se sustenta. Hebreus capítulo 1, versículos 3. Salmo 66, versículo 9. Nele tudo se conserva. Salmos 36, versículo 6. Nele tudo é preservado, principalmente os justos. Provérbios capítulo 2, versículos 8 e Salmos capítulo 37, versículos 28 e 29. Agora, amados, eu quero compartilhar com vocês o que significa soberania de Deus para mim. Soberania de Deus para mim significa que Deus, desde a eternidade, sempre me amou. Em Jeremias capítulo 31, versículos 3,
Ele diz que Ele me formou no seio da minha mãe. Ele permitiu que eu fosse vitoriosa para nascer no útero da minha mãe e passasse à frente, já a minha primeira vitória, passasse à frente de mais de 4 milhões, bilhões de espermatozoides, sei lá quantos que meu pai tinha. Mas ali no ventre da minha mãe, no ventre, antes de ser moldada ali no útero, uma sementinha, uma gotículazinha tão mínima de espermatozoide, de esperma, foi a vencedora e entrou ali naquele óvulo da minha mãe. E ali ele me formou. Ali ele me formou. Essa não é uma sabedoria, essa não é uma soberania dele. Não tem um médico, não tem um cientista que não pense nisso. E Salmos 139, versículos 14 e 16, Salmos 22, versículos 9 e 10. Ele me elegeu e me predestinou para ser dele antes da fundação do mundo. Olha só, ele já sabia que a Miriam... Eu não quero ficar emocionada porque eu quero entregar essa palavra para vocês. Ele já sabia que a Miriam iria vencer aquele bando de espermatozoides oportunista. Ele me separou. Então ele sabia, antes de fazer a fundação do mundo, que ele faria a Miriam, que ele permitiria que a Miriam nascesse. Em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 6, ele há de completar plenamente a sua vontade em minha vida. Está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículos 10. Sabe, amados, os acontecimentos de Deus na minha vida estão dentro da sua soberana vontade. Pode ter certeza. Em Romanos capítulo 8, versículos 28, está escrito assim: nada e ninguém vai me separar do propósito de Deus para minha vida. Você pode ver a chave bíblica também em João capítulo 10, versículos 28, e 2 Timóteo capítulo 4, versículos 18, Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39. Queridos, só de eu ter certeza disso, eu tenho certeza do que Deus quer para minha vida. Não acontece nada na minha vida sem Deus querer. Eu já falei para vocês que às vezes até o pecado, que a gente julga que é pecado, foi porque algo eu pedi para Deus. E Deus correspondeu à minha expectativa. Esta é a soberania de Deus para mim. Aquilo que eu penso da soberania de Deus. E se eu pude passar alguma coisa para vocês, aceite essa soberania. Mas eu tenho ainda mais café com fé. Porque, amados, eu quero falar de 3 passos importantes de como alcançar a plenitude de Deus em nossas vidas. Falta só um pouquinho. Tenha um pouquinho de paciência aí. Continua ouvindo essa voz de taquara rachada. De bambu, né? Presta atenção nesses 3 passos importantes, amados, de como você pode alcançar a plenitude de Deus na sua vida. Nunca se esqueça que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, de Deus. Nós precisamos crer no poder da oração e praticá-la diariamente. Confiar na soberania de Deus no mundo e na minha vida. Quando você confia que a soberania de Deus, ele é absoluto no mundo, você acredita que ele é soberano na sua vida. E diante de
tantas perguntas, amados, que você deve ter dentro do seu coração. Eu quero te dizer que a soberania de Deus é algo imensurável. Que muitos acreditam que, havendo a soberania de Deus, a oração se torna uma ferramenta inválida. Muita gente, um dia, algumas pessoas debatendo comigo, se Deus é soberano, por que eu devo orar? Por que eu tenho que orar? Oh, queridos, a oração é o canal que Deus usa para cumprir toda a sua vontade, a sua soberana vontade. Então você tem que orar para estar próximo de Deus, para aceitar essa sabedoria, sabe? A oração, amados, é um meio, é um canal de comunicação com Deus para que seja validado aquilo que já foi decretado pela soberania dele, pela soberania de Deus. Nós não podemos nos limitar a questões humanas, como o suposto livre-arbítrio ou livre-agência, mas sim na clara e absoluta certeza de que Deus, mesmo em nossos caminhos mais tortuosos, tem observado os seus. Ele tem nos observado, Ele está conosco. Olha, eu vou te dar 2 exemplos assim muito simples de pessoas que acreditavam na soberania de Deus acima de tudo e mesmo assim não desfaleciam de suas orações. Amados, são Jesus. Jesus orava o tempo todo e até por Pedro para que Satanás não atacasse. Lucas capítulo 22, versículos 31 a 32. E sabe quem mais orava? O apóstolo Paulo. Em Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16, mostra que mesmo sabendo dos que aceitaram Cristo, ele continuava orando continuamente pelos seus irmãos. E, queridos, é exatamente com a oração que nós cumprimos a vontade de Deus para as nossas vidas. E é exatamente com a oração que nós cumprimos não só a vontade de Deus para as nossas vidas, mas para com sua obra aqui na terra. E você pode estar aí, inclusive, se perguntando, então, como efetivamente nós podemos mudar algo de um sistema corrompido que outrora foi instituído por Deus? Ora, eu vou te dar exemplo de Saul, que foi um rei correto até ser corrompido pelo poder. Então nós entendemos que mesmo Deus sendo soberano em nós, nós podemos ser corrompidos pelo poder do mundo, pelo poder do diabo, pelo poder de Satanás, pelo poder das circunstâncias, pelo poder da doença, pelo poder de tudo. Porque na realidade nós deixamos entrar esse poder corrompido na nossa vida. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ai, queridos, se a humanidade toda pudesse ficar um dia, mas todos, adultos, crianças, velhos, velhas, anciões, autoridades, todos, nós teríamos um mundo totalmente debaixo da soberania de Deus. E estaríamos todos preservados para a glória dele. Todos.
não vou saber falar o versículo agora, nem o capítulo, mas todas as vezes que um rei tinha algum problema, ou perdia uma guerra e ele queria ganhar a próxima guerra, ele obrigava todo o povo do seu reino a se vestir de saco, que era humilhação para esse Deus soberano, e a orar e a clamar a Deus. Então eu creio que se o mundo pedir em uma única voz e se humilhar e buscar a face de Deus e se converter dos maus caminhos, Ele ouvirá dos céus e perdoará todos os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então, amados, como cristãos, nós temos a obrigação de orar constantemente ao nosso Deus. Nós temos a obrigação de buscar entender a sua vontade perceptiva. E assim, queridos, através da oração, cumprir o que já fora decretado pela soberania de Deus. Queridos, a soberania de Deus não anula não o poder da oração. Da mesma forma que a graça não anula a lei. Elas trabalham juntas, em conjunto, e assim levam nós, os escolhidos de Deus, direto à sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 17. Queridos, que diante de tudo isso que nós aprendemos hoje, que nós possamos jamais negar, nem por um momentinho, nem minimamente, nem por um momento, a soberania de Deus, para que jamais nos aproximemos do caminho que, se for seguido até a sua conclusão lógica, leva ao completo ateísmo. Porque a partir do momento que você não acredita em Deus, a soberania de Deus, tá? Você se torna um verdadeiro ateu. Então, amados, você que já conhece Jesus aí, não deixa esse ateísmo entrar no seu coração. Que nós não nos envergonhemos da doutrina bíblica da absoluta soberania de Deus. Que nós nunca peçamos desculpas pela verdade de Deus, mas que antes nós venhamos a proclamar o Deus soberano e, acima de tudo, adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo segundo as Escrituras. Eu cheguei no final do Café com Fé, amados. Eu quero te dizer que o Evangelho está pleno, todo mundo pregando, todo mundo falando. Mas o Evangelho verdadeiro, amados, a entrada para ele é estreita. Pode ter diversos evangelhos, mas somente o Espírito Santo pode revelar a vontade de Deus para a sua vida. Se você gostou da palavra, deguste ela, fale com Deus e veja se esse verdadeiramente é um evangelho de revelação, é um evangelho de descortinamento da palavra de Deus. Eu não sei pregar outro Deus, eu só sei pregar esse Deus que eu conheço. Eu só sei pregar esse Deus absoluto, eu só sei pregar esse Deus soberano, eu só sei pregar esse Deus que criou antes da fundação do mundo a minha vida e já me via formada no ventre da minha mãe. Eu quero te dizer que Deus te ama muito, mas Ele não ama quando você não acredita nele.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam, daqueles que pedem, daqueles que reconhecem a sua soberania. Para você saber tudo isso, amados, é através de Romanos capítulo 10, versículos 17, de sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não existe outra maneira de você se alimentar da palavra de Deus. Não existe outra maneira de você dar importância a Deus. Não existe. Não existe. Para você criar intimidade com alguém, você tem que conhecê-lo. E para você conhecê-lo, você tem que servi-lo. Não existe servir a dois deuses. Não existe você servir ao diabo e a Deus. Ou soberania você dá a Deus ou você dá ao capeta. E eu, amados, eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, a aperfeiçoe em você. E esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.